Pessoal, bom dia. Essa é uma conversa promovida pela Doc9, Lawtech jurídica especializada em soluções inovadoras. Nós estamos aqui hoje para falar da temática gestão de acessos e RPA jurídicos. Estamos contando com alguns especialistas aqui que logo vão se apresentar nesse bate-papo. E nós estamos aqui na nossa segunda edição. No ano de 2022, na Feneló, nós tivemos 3 dias da primeira edição, que já foi um sucesso. E esse ano estamos no segundo dia, começando a mesa redonda. Eu vou pedir então para os nossos especialistas se apresentarem inicialmente. Ela fique à vontade. Sou Ana Cristina Portela, sou sócia consultora do Verano, na parte de controladoria e LeOps e inovação também. Eu sou Fábio Cabral, sou sócio na Impacta Lawtech, especialista em RPA. Eu sou o Vitor Marques, eu sou jornalista de tecnologia com passagens pela História e Dinheiro, MIT Technology Review, Dinheiro Rural, sempre falando de tecnologia em negócios e economia. E eu sou Anderson Santos, Product Manager do RUM, também sou especialista em Product Lead Growth, atualmente pós-graduando aí de tecnologia e negócios, voltado na área de inteligência artificial. E vamos começar então a nossa temática aqui. Inicialmente, para falar sobre isso, eu vou falar um pouquinho sobre o RUM. O RUM foi uma solução que foi desenvolvida aí para atender uma necessidade muito grande do escritório do mercado jurídico, né? Especialmente para a gestão de equipes, onde o compartilhamento do acesso era indiscriminado muitas vezes e não monitorado. O RUM veio dessa dor então dos nossos clientes e com base nisso hoje nós já temos mais de 100 mil acessos aí, já conseguimos trazer muitas seguranças aí para o processo dos nossos clientes. Dada essa temática, eu queria começar perguntando para o Fábio como que você vê hoje os desafios do RPA jurídico, tendo em vista que extrapolam então as necessidades de uma equipe, mas assim, o certificado exposto fora do ambiente também do escritório, como que você vê esses pontos de vulnerabilidade e de oportunidade? Perfeito. Hoje existem inúmeros problemas quando tem o certificado descentralizado, né? A gente está tendo uma abordagem muito forte recentemente por conta de questões de SGI, né? Então, alguns contratos exigem que tenhamos um certificado na nuvem por conta da centralização desse certificado, né? Então, essa parte de segurança, ela está em foco total. Então, quando você tem um escritório que passa esse certificado ou login e senha para diversos fornecedores, fazer a gestão disso se torna muito complexa. Para a gente no RPA, existem alguns pontos que são críticos. Revogou um certificado, trocou um login e senha, acaba afetando diretamente na execução do robô, né? Outra coisa é rastrear o acesso disso, né? Quando ele fornece um usuário e senha para a gente ou um certificado, o robô começa a atuar diariamente utilizando aquilo ali e o escritório também usa manualmente, né? Então, depois, quando tem fazer alguma controladoria, análise de alguma coisa, quem é que fez o acesso? Da onde partiu esse acesso? Então, como rastrear isso? Até a gente mesmo, nós possuímos ali um rastro de uso disso, mas eu sou o fornecedor. Então, qual é a credibilidade para o escritório eu mostrando que não fui eu que executei? Então, eu vejo uma importância muito grande na utilização de uma empresa que faça a centralização e a gestão disso, porque facilita o meu trabalho e muito, né, por conta de troca, de revogação e por garantir essa rastreabilidade, né, do acesso, mas também até por conta do controle, por conta da gestão desse certificado. Perfeito. Ana, como você vê isso do ponto de vista do escritório? Olha, ter centralizado os tokens foi a melhor coisa que podia ter acontecido pra gente, porque todo mundo precisa do token para trabalhar, para acessar um processo, para fazer um protocolo. E aí o sócio tinha que disponibilizar um token, um pendrive para muita gente. Isso não tinha controle, é muito difícil fazer controle disso. E aí todo mundo ficava preocupado, olha, estão acessando minhas informações, como é que faz? Fazer um controle, me devolve, usa até as 20, depois das 20 passa para mim, depois das 21 é com o outro. Era muito difícil controlar, ainda mais no escritório grande, que tem muita gente trabalhando, né? Então quando eu comecei a usar o RUM e a gente colocou, hoje a gente tem acho que mais de 20 advogados hoje usando tokens de advogados usando o RUM, eu só dou uma permissão para quem eu quero, eu escolho o tipo de permissão que eu dou, o estagiário só pode visualizar,
O advogado pode visualizar e protocolar, mas não pode tomar ciência de nada. Eu escolho o que eu quero. Eu escolho os sites que eles podem acessar. Então eu, por exemplo, sou só site de tribunal. Quando eles querem algum outro site, um ECAC, uma Receita Federal, eu peço para o sócio autorização, olha, ele precisa usar, me libera quanto tempo? Me libera meia hora, me libera 1 hora. Eu vou lá, dou a permissão e depois eu tiro a permissão. E aí o sócio fica muito mais tranquilo que está tudo sendo usado só em prol do processo, não como era antes, que a pessoa ia para casa com o token, a gente não tinha controle do que acontecia. Perfeito. E tendo visto essa mudança de mercado que a gente tem visto, muitos tribunais mudando as formas de autenticação, implementações de camada de segurança, pergunto especialmente para o nosso especialista, o Vitor aí, como você vê aí as lacunas ou as oportunidades também que a gente pode ter nesse momento, né, ou as dificuldades que podem ser enaltecidas, né, do ponto de vista de tecnológico? Eu acredito que o público geral, comumente, ele não costuma ver o escritório de advocacia ou o âmbito jurídico como uma empresa, mas não deixa de ser. E toda tecnologia vem para trazer otimização, mas ela não pode trazer uma burocracia extra que interrompa os processos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em trazer essa tecnologia de forma correta, escutando as dores de todo mundo dentro das empresas, né? Os escritórios são empresas, de forma com que a gente facilite a vida desses players, de todos os stakeholders no processo, sem que a gente coloque isso como empecilho. E acredito que um outro ponto muito grande, que você comentou de lacunas, é a segurança. Eu costumo falar que a gente nunca está pronto para um ataque, assim. Em cibersegurança a gente fala que a gente nunca está pronto. A gente se prepara para remediar o ataque. Sim. Não necessariamente para se proteger antes. Então ter essa base de cultura dentro da empresa, ensinar sobre cibersegurança para que a gente possa prevenir e remediar quando necessário. Muito importante esse ponto, né? Porque a gente vê que é até uma questão cultural, assim, né? Parece que agora no mercado está modificando um pouco, mas antes, assim, se tinha como a gestão dos acessos do certificado, o que dava para fazer era o que tinha ali na mão, próximo, de uma forma muito palpável por conta do presencial, né, e das estruturas físicas que se colocavam como camada de proteção. Mas dado todo o contexto pandêmico que modificou todas as estruturas, parece que enalteceu, né, essas dores ali. Não, de um o dia certificado pro outro, acelerou. E aí foi todo mundo para casa, como é que vai protocolar? Eu não tinha tanto token para dar para todo mundo, né? Sim. Aí que o negócio pegou mesmo. O roteador de casa não tem a segurança de uma empresa, você não tem os protocolos de segurança necessários, o seu computador ligado numa rede de um Starbucks da vida, você não tem os protocolos de segurança necessários, você pode ser atacado a qualquer momento. Então, você ensinar a cultura de cibersegurança é muito mais efetivo do que você contratar um protocolo caríssimo. É muito importante. E a gente falou bastante de certificado, mas também o Fábio enalteceu bastante a questão das credenciais, né? Às vezes a gente está olhando só o certificado, efetivamente, mas hoje muitos portais, especialmente administrativos, são puramente login e senha, né? São credenciais. E ali existe um ponto de vulnerabilidade, um padrão de senha, muitas vezes, de um escritório que é colocado ali em xeque, ou até uma questão estrutural e organizacional de ter que manter isso ativo para diversos polos. Eu tinha uma dor muito grande, eu já tenho um RUM já faz um tempo, e aí eu procurei o Fábio da Impacta, dizendo, Fábio, eu rodo intimação com você, mas tem aí 19 sites, mas eu tenho 19 sites que eu não consigo rodar com um, mas são 19 sócios, ou seja, eu tenho mais ou menos uns 200 sites que eu tenho que olhar manualmente todos os dias. Uma pessoa demorava 5, 6 horas fazendo isso todo dia. O Fábio me entendeu, resolveu, e hoje, assim, o que acontece de problema é uma instabilidade na hora que o robô passa, e aí o robô não pega. Mas assim, a gente não tem mais nada de problema. 2, 3, 4 por dia e é isso. Que depende muito mais da dinâmica dos próprios tribunais, que eles passam por inúmeras instabilidades, né? Mas como você vê isso do ponto de vista de segurança? Dado que você tinha implementado já a gestão para suas equipes e recentemente você implementou isso também para os seus robôs, né? Uma camada de proteção adicional com o uso do RUM em parceria com a Impacta ali. Porque antes, cada equipe usava o token para buscar as intimações eletrônicas. Isso era super descentralizado. E aí, com a CIP, a gente sempre, o robô puxa tudo, a gente manda tudo via sistema, é muito organizado. Assim, a gente acabou com um monte de dor, um monte de perda de prazo, eventualmente também, porque ficava na mão do estagiário ou de um sócio que não tinha coragem de disponibilizar o token. Então a gente tem muito mais segurança agora. Perfeito.
Dado que o seu certificado também está agora disponível num cofre conectado, Fábio, com vocês, como que você vê isso também do ganho do ponto de vista ali da Impacta? Então, o ganho da Impacta é por conta até de alguns contratos que eu consigo agora fechar, até por conta de tirar esse controle, essa camada de segurança de dentro da empresa. Então, a parte de SGI, toda a parte de segurança ali, alguns contratos exigem um cofre de senha, uma empresa especializada em fazer isso. Então, isso daí aumenta o meu poder ali de comercialização da ferramenta, né? Os problemas do dia a dia, citando o exemplo da Ana, a gente até tinha ali a permissão da utilização no nosso portal através do A3. Só que para usar o A3, você tinha que instalar algumas coisas na máquina, PJE Office, outras ferramentas. E era o pré-requisito, né? Então, às vezes o cliente não tinha isso na máquina, o usuário não tinha instalado. Então, assim, ele não tinha os pré-requisitos necessários para a utilização da ferramenta. Então, a gente tinha que fazer acesso remoto, gastava tempo com isso. Já com o certificado na nuvem, não precisa disso, porque toda a infraestrutura está dentro do ambiente da RUM. Então, isso daí facilitou muito o nosso processo, né? Otimizou muito a execução dos RPAs. E também o controle, né? Então, toda a parte de acesso, como é feito centralizado, acaba facilitando muito a execução dos RPAs. Perfeito. Do ponto de vista de controladoria, Ana, né? Como você entende que essa dinâmica que você implementou agora, nessa integração, ajuda você no campo de segurança e conformidade? Você tem mais subsídios agora, inclusive para reportar aos sócios? Como isso funciona? Primeira coisa, dependia de um humano clicar. O humano podia esquecer, podia fazer errado, dar algum problema. Agora eu não dependo mais, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o reporte. Eu consigo, num dia, reportar tudo daquele dia. Tá? Considerando que a gente tem que olhar, são muitos sites. Quantos sites são, Fábio? Vocês têm mais de 800 acessos sendo feitos. São muitos sites, muitos acessos. Então assim, hoje a gente faz isso em horas. Ele me entrega tudo, eu já reporto, é excelente. Legal. E a gente falou aqui também sobre matemática de adaptar os computadores, né, todos os requisitos que são necessários para poder rodar. Hoje a gente sabe que não tem uma unicidade de acesso, né, no judiciário. Tem muitos sistemas, cada um puxa para um lado, muitos são voltados para o advogado autônomo e não pensam nos grandes escritórios ou nas grandes bancas. E isso acaba gerando um processo, dificuldades operacionais muito complexas ali. Mas pensando nesse cenário, vocês imaginam que o futuro, o que se avizinha, assim? Que a gente vai ter uma unificação, que a gente vai ter mais ruído, né? Como que vocês veem isso? O trabalhista já é unificado. O trabalhista já é unificado. Mas os outros é um desafio. Que aconteça a mesma coisa, né? Mas hoje é um desafio. Hoje é um desafio porque assim, o CIP, né, que a Ana utiliza aí há alguns anos, nasceu dessa dor, nasceu desse caos, né, que foi criado por alguns tribunais, né? Então, assim, a gente enxergou essa necessidade para poder trazer esse processamento centralizado e ter somente uma unificação, uma centralização na forma de disponibilizar essas intimações, esses dados. Mas hoje é um processo que vem se falando há muitos anos. De unificação do BJE, mas até agora tem estado que tem mais de um. 2, 3. Tem alguns, porque tem alguns estados que cada tribunal tem o seu sistema. Né? Quando não tem um sistema que foi implementado inicialmente, não foi descontinuado. Tem aí tá híbrido. Assim, eu acho uma dificuldade porque publicação diária oficial também falaram que ia acabar há mais de 20 anos atrás, né? Eu sei porque eu faço administração de publicação diária oficial e quando eu comecei a migrar tudo para intimação eletrônica, eu preciso criar um novo negócio porque o outro vai acabar. Publicação vai acabar. E tem tribunais que estão retroagindo e voltando para a publicação diária oficial. O trabalhista em si não tem intimação. E é só publicação mesmo. Perfeito. E Vitor, como que você vê com o avanço da inteligência artificial, né? Como que você vê essas oportunidades agora no mercado? Ou como que isso pode afetar também o segmento jurídico? Eu acho que primeiramente a gente tem que tomar muito cuidado com a inteligência artificial. Porque se a gente for colocar um chat GPT dentro do escritório jurídico, ele só vai fazer besteira.
Então, acho que o ponto mais importante é base qualificada, você ter todas as informações suas lá, não ter informações gerais de uma base comprada da internet que você não conhece, você tem que ter as suas informações foram verificadas por você. E um segundo ponto é, se você for usar uma inteligência artificial própria, os robôs, que é o que a gente está falando, o código ele tem que ser muito bem treinado. O código do ChatGPT ele é treinado faz mais de 10 anos e ele ainda não é bom. Então imagina colocar isso do nada, algo desenvolvido em 1 ano no escritório jurídico. Quantas vezes ele pode errar? O ChatGPT, ele fala coisas erradas mesmo, como se fossem certas. Ele cria jurisprudência, já quando você quer. As alucinações. Né? Ele cria. Exatamente, tem casos que tiraram a ordem de advogados lá dos Estados Unidos, né? Então, acho que o ponto mais importante é, eu acredito que a gente não está pronto ainda. Eu acho que tem um grande caminho a percorrer, mas devem ocorrer testes e principalmente na parte criativa dos escritórios tem muito a contribuir. Mas você acredita que isso é por não saber utilizar as funcionalidades, as ferramentas disponíveis hoje no mercado? Eu acredito que a gente não entende a tecnologia por completo ainda. Eu acho que tem muito tempo de treinamento e tem muito aprimoramento das linguagens que são utilizadas. A gente muda de linguagem de programação para construir um programa no computador, hoje, a cada 2, 3 anos. No passado a gente usava C#, a gente usava C++, hoje a gente usa o Python, amanhã a gente pode estar usando uma linguagem completamente diferente. Então, fazer essa mudança traz consequências para qualquer sistema. Então, com essa volatilidade da tecnologia, tem que tomar muito cuidado para aplicar em um ambiente tão sensível como o jurídico. Perfeito. Eu concordo bastante com isso, mas eu também acho que tem um pouco de mindset. Assim. A gente vem numa estrutura de mindset, vamos pegar a dor mesmo do certificado, né? A gente imaginava que não tinha muita resposta e resolução para aquilo. E às vezes a gente não entende que tem que mudar a nossa forma, o nosso conceito, ampliar a nossa forma de se relacionar com a tecnologia, né? Para que ela gere o resultado e a proteção que a gente espera muitas vezes, né? Ou buscar soluções que não sejam tão lineares quanto do ponto de vista, porque a dor existe ali. Sim. Né? Então, existe uma oportunidade de ser feita. A gente pega um ChatGPT, a gente vê que muda totalmente a forma de fazer uma pergunta, por exemplo. Você não pergunta para ele, você dá comandos para ele. Isso muda toda a forma como a gente é, né? Como a gente se relaciona, né? Tem gente que pede por favor pro chat. Por favor, você pode falar isso pra mim, né? Sim. Como se você estivesse conversando com Google, né? Assim, por quê? Porque a gente está muito acostumado com a era Google. Então eu faço a pergunta e ele me traz e eu procuro a resposta. Mas quando a gente coloca a responsabilidade num terceiro, no caso numa inteligência artificial, que tipo de resposta ela vem? É muito baseado no parâmetro que a gente estabelece, que é um parâmetro que hoje tem que ser muito bem configurado por uma empresa de RPA jurídico. Para poder trazer realmente aquilo que você precisa com qualidade e não trazer um monte de sujeira para você ou perder uma intimação a um prazo que é muito mais arriscado, né? E pensando nesse contexto que a gente jogou a bola pro ar aqui, como que vocês veem hoje, para a gente ir para o encerramento do nosso bate-papo, a questão da proteção dos dados sensíveis, né, nesse cenário de utilização de robôs, né, dentro do contexto de escritórios jurídicos? Olha, o RUM, ele resolve todo o meu trabalho, né? Assim, os dados dos advogados estão protegidos. Então a gente não tem mais essa preocupação que a gente tinha antes. Hoje está tudo salvo e seguro. Perfeito. Fábio? Parte de segurança, para mim, com a utilização do RUM foi essencial. Porque eu vou me preocupar com outras áreas que eu preciso me preocupar. Porque o tribunal, assim, quando a gente fala de RPA, fala de robô, a gente está muito sensível a alterações todo dia de desenvolvedor, site do tribunal, oscilações, sai do ar, mudança de versão. Então, tirando a parte de segurança da minha monitoria ali, de uma forma que eu tenho que lidar com aquilo todo dia e deixar para uma empresa especializada em segurança, para mim, é sensacional. Perfeito. E foi por isso que nasceu então o RUM Integração. Hoje nós temos o nosso parceiro aqui, que é a Impacta, temos vários clientes já utilizando, como o Veiran, que é um case de sucesso, justamente para a gente ter uma proteção end-to-end, ou seja, ponta a ponta, dessa cadeia de onde o certificado ou a credencial está sendo exposto e que traga também conformidade, segurança, um monitoramento adequado, né, para que o cliente se sinta seguro ali. Com isso a gente vai evitar, como a gente falou aqui, vazamento de dados, vai evitar indisponibilidade de tribunais, erros humanos. Vão ter vários aspectos aqui que acabam sendo beneficiados
mais importante você conseguir, quando tiver um problema, identificar onde foi aquilo, para identificar se não foi no teu processo mesmo que aconteceu, seja com terceirizado, né, ou interno mesmo, para que você veja se não tem um vazamento de dados que precisa ser contido naquele momento e você não seja afetado, né? Perfeito. Eu gostaria de agradecer a participação de todos, nós vamos encerrando a mesa redonda por aqui e fique acompanhando que teremos mais novidades por aí.